Olá, gente. Meu nome é Stephanie, sou terapeuta de mulheres, sou mentora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a autoestima e a identidade, né? Quem é você quando ninguém está olhando? Essa é uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem somos nós quando ninguém está olhando? Né? A gente vive numa geração buscando aprovação, olhando as mulheres nas redes sociais, aquelas mulheres magras, lindas. Mas uma pergunta que precisa ser respondida: quem sou eu quando ninguém está me elogiando? E a verdade da autoestima não nasce da aprovação das pessoas. Ela nasce do entendimento do nosso valor. Você entende o seu valor? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Você entende o seu valor? O que é autoestima? Autoestima é uma forma que enxergamos em nós mesmos. É uma autoestima saudável, nos ajuda a reconhecer nosso valor, estabelecer limites, fazer escolhas saudáveis, desenvolver relacionamentos e equilíbrio. Isso é autoestima. E o que destrói ela? Muitas mulheres carregam feridas emocionais que causam a rejeição, o abandono, a crítica constante. É muita crítica, gente. Se a gente for ver hoje nessa sociedade, as pessoas criticam mais do que elogiam. Olha que você... eu não gostei do que você fez. Eu não gostei. Quando na verdade as pessoas deveriam dizer: nossa, que legal, parabéns, continua aí, né? Porque muitas das vezes a gente passa a olhar tanto para crítica. Eu falo comigo mesmo. A gente olha tanto para crítica, para a opinião do outro, quando na verdade a gente deveria olhar para dentro de nós. E daí? A autoestima é, problema dela se ela não gostou. Eu gostei. Eu fiz uma maquiagem, ó, gente. Eu não sei me maquiar, mas eu fiz uma maquiagem. Eu fui lá, minha mãe arrumou meu cabelo. Aí eu falei: mãe, arruma meu cabelo hoje que eu quero fazer uma live. Aí minha mãe falou: não faz, filha, vem. E aí eu falei: mãe, eu quero ficar linda. E a minha mãe falou: vem aqui que eu vou dar uma escova no teu cabelo. Eu fiz pra vocês também. Mas eu fiz primeiramente pra mim sentir bem. Porque se eu não me sinto bem, não tem que eu passar para outra pessoa. Porque a crítica, gente, eu vou te falar, a sociedade de hoje fala demais. É muita crítica, é muito julgamento, é muita... você falou aquilo, eu não gostei. Você fez isso, eu não gostei. Gente, a gente deveria parar e pensar mais no que a gente se sente bem. Entendeu? E às vezes a gente passa a passar por crenças limitantes que a gente construiu na nossa cabeça. Que eu não sou suficiente, eu nunca vou conseguir, ninguém me ama, não tenho valor. Isso acaba com a sua autoestima. Se você ficar com esses pensamentos, se você ficar olhando mulheres na rede social, meu Deus, eu tô no monjaro, gente, de tanto que eu fico olhando essas mulheres. E aí você passa querendo a aprovação do outro, querendo mostrar pro outro aquilo que não é uma verdade sua. Não é uma verdade. Gente, acabei de passar por um porpério. São 5 meses. Terceira gestação. Com 27 anos. Eu tô passando pela terceira gestação. E a gente, mulheres, a gente acaba se cobrando. Meu corpo não voltou. Eu não tô mais bonita. Aí quando chega nos 30, pros 40, pros 50, que eu vejo muitas mulheres, não preciso mais me arrumar. Não preciso mais cuidar de mim. Eu estou bem assim. Tá ótimo assim. E na verdade, ela tá com a autoestima destruída. Porque ela botou crenças na cabeça dela. Crenças que os outros falam.
E quando a gente passa por igreja, né, que agora eu vou falar para as mulheres que são cristãs, como nós cristãs, acaba que muitas igrejas inventaram as crenças dele, que não pode maquiagem, não pode batom, não pode brinco, não pode nada, tem que vir como Deus criou. E aí o que eu tô vendo, sabe, ao longo dessa caminhada, que muitas mulheres estão acabando o casamento. Muitos casamentos estão se acabando porque a mulher deixou de se arrumar. Isso eu falo por experiência própria. Eu vi com meus próprios olhos. Não precisou ninguém me contar, eu vi. Por que você se separou? Porque não se cuida, não faz uma maquiagem, não tem tempo pra mim, só tem tempo pra igreja, só quer saber de igreja, tudo em torno de igreja. Mas o primeiro ministério que Deus fala não é a nossa família? É a nossa casa? É os nossos filhos, nosso esposo? Aí sim a gente vem cuidar da obra. E as pessoas hoje esqueceu dessa parte do primeiro ministério. Estão focadas só no ministério para mostrar para o homem. Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso mostrar para o povo que eu estou aqui. Porque eu largo tudo, eu faço tudo pela obra. Sou missionária, sou pastora, sou líder. Gente, antes de você ser missionária, antes de você ser líder, você é mulher. Você precisa trabalhar o seu emocional, ainda mais porque você cuida de pessoas. Lidar com o ser humano é complicado. Entrar na mente do outro você não vai entrar, porque coração é terra que só Cristo pisa. Então a gente tem que parar de botar o poder que há no outro, aquilo que há na gente. E aí a gente fica nesse parâmetro de comparação. A rede social, vou te falar, o tanto que eu vejo criticar, meu Deus, é muita crítica, é difícil sair um elogio. As pessoas hoje em dia é mais fácil ela criticar do que falar, nossa, como você tá linda hoje. Nossa, você tá tão bem, né? Parabéns. Não. As pessoas preferem criticar, julgar, acham que tem o direito de falar o que pensa, porque muitos falam assim, eu só falo o que penso. E eu só falo porque eu pensei. Guarda seu pensamentinho pra você. Guarda pra você. Não precisa você falar pro outro. Aquilo que você acha que tá certa. Não queira ser a dona da verdade. Nós não somos o dono da verdade. A gente precisa sim. A gente, mulher, precisa sim se arrumar. Se cuidar. Se amar. Se sentir bem com nós mesmas. E não importa a opinião do outro. Julgamento, a internet tá aí. E se você for olhar o que o povo pensa, o que o povo fala, meu Deus, você não vai nem sair da sua cama, porque é muito julgamento, é muita crítica. Porque as pessoas hoje em dia acham que tem o direito de falar o que eu tô pensando. E a gente não tem direito de pensar e nem de falar nada pra ninguém. A gente tem que saber a hora certa das coisas. A gente não sabe como é que tá a vida da outra pessoa. E uma palavra dói mais do que um tapa. Eu vou ser bem sincera, uma palavra você pode matar aquele ser humano. Com a sua opinião. É só a minha opinião. Muitas das vezes é isso que eu vejo. É a minha opinião. Então guarda a sua opinião pra você. E a gente precisa sim se arrumar. Igreja, hoje em dia as pessoas falam que não pode isso, não pode aquilo, e que não sei o que. Não sei o que, não pode uma maquiagem, não pode um batom. Gente, o que a gente vê por aí, meu Deus, é pior que um batom do que uma maquiagem.
Quando a gente vê a notícia, meu pai, a bomba foi assim, ó, pior que um batom, que uma maquiagem. E como é que fala? Se comparar, né, o comparamento com o outro, né, a gente fica se comparando com o outro. Muitas das vezes as pessoas falam que é melhor, eu sou melhor que ela. Eu já tô aqui há 10 anos na igreja. Ela chegou agora. Mas se Deus quiser usar ela, Deus também vai usar. A irmãzinha que chegou agora. Então não se compare com o outro. A nossa autoestima não tá no valor do que o outro fala sobre nós. A nossa maquiagem, o nosso batom é aquilo que a pessoa se sente bem. Eu me sinto bem. Eu amo me maquiar. Eu tenho uma penteadeira, gente. Eu amo maquiagem. Eu amo batom. Amo batom vermelho. Olha, eu deixei até aqui facinho pra mostrar. Ó, eu amo batom vermelho. Amo batom vermelho. Amo batom vermelho. Amo batom rosa. Vou mostrar alguns pra vocês. Rosa, vermelho. Tem vários aqui, gente. Eu amo batom. A minha penteadeira é cheia de batom. Batom. Cheia de batom. Quando eu quero usar algo, eu uso. Quando eu quero usar o outro, eu uso. Então, a nossa autoestima tem que estar primeiramente conosco. A gente fica, muitas das vezes, nas crenças que a gente criou na nossa cabeça. A gente cria coisa aqui que nem existe. Nem existe, pra ser sincera. Nem existe. Nem existe. É porque eu preciso usar um batom. Eu não posso. Eu respeito. Eu vou em várias igrejas, eu gosto de eu congrego na minha igreja, não tem isso. Mas na igreja, se eu for, eu respeito, sim. Não pode batom, e não pode ir lá de maquiagem. Não pode isso, não pode aquilo. A gente respeita. Mas a gente não é obrigada. Se você não tá se sentindo bem, você não tá errada a sair do ministério e procurar outro. Eu gosto de me maquiar, irmã, mas nesse ministério não pode. Tem tantas igrejas hoje, gente. Tantas igrejas, meu Deus. Tanta igreja. Não se sente bem? Vai onde você se sente bem, irmã. A gente tem que estar onde a gente se sente bem, se sente livre. Jesus fala que o fardo dele é leve e suave. E porque a gente fica criando crenças na nossa cabeça que não pode batom, não pode maquiagem, não pode isso, não pode aquilo. Irmã, é que é tão difícil. É que primeiro eu tenho que orar e não sei o que. Aí você fica se vitimizando, sabia? Que isso é vitimismo. A gente fica culpando a nós mesmos. Não, é que se eu não orar Gente, para. Tem hora que a gente tem que parar. E não é apenas orar, é atitudes que a gente tem que tomar. Atitudes. Palavra ferem. Palavra afastam as pessoas de Cristo. Então, muito cuidado com as palavras. A gente, quando é muito, muito machucada por palavras, a gente aprende a medir elas. Então, muitas das vezes a gente tem que guardar a nossa opinião para nós. Porque a palavra, ela tem poder de abençoar como de amaldiçoar. Então, a nossa, como é que eu falo? A nossa confiança, a nossa identidade tem que estar em Cristo. É em Cristo Jesus. A gente fica passando a mão, às vezes, naquilo que já era pra gente ter resolvido há muito tempo. Muito tempo. Pega uma água pra mim, filho. Tô gostando, costuma prestar atenção direitinho. Como construir a nossa autoestima? Vamos falar um pouco, né? Reconhecer suas feridas. Tem muita ferida. Tem muita gente que não voltou pra Cristo por causa de um batom, de uma maquiagem. Porque muitas eu escuto, eu não vou pra igreja porque não pode usar batom, não pode usar maquiagem. Será? Aonde que Deus escreveu isso, gente? Que eu tô procurando até hoje na Bíblia.
Esther. Esther. Quem era Esther? Rainha. Os melhores ouro. Imagina como aquela mulher deveria andar belíssima. Meu Deus, eu imagino aquela mulher, uma rainha assim, soberana. Ela negou a fé dela? Ela negou algum momento que ela não era de Cristo? Aonde que ela negou? E ela andava linda. Linda. Então por que você fica com medo do que os outros vão falar, o que os outros vão pensar? Você tem que pensar o que Cristo vai pensar de mim. Muitas das vezes a gente se preocupa muito com a opinião do outro e esquece que a opinião do outro não fala nada ao nosso respeito. É Cristo que fala ao nosso respeito. Cristo. Se Jesus não nos olhar e falar assim: vem, bendito do meu filho, vem. Se Cristo não olhar para nós, a gente não somos nada. A gente se preocupa muito com o que os outros falam. As feridas, elas são, eu acho que o que mais machuca o ser humano hoje em dia. Muitas pessoas não voltaram para Jesus por causa da opinião do outro. Eu não vou para Cristo porque não pode passar batom, irmã. Eu não posso ir para a igreja porque eu gosto de maquiagem e a igreja não permite. Mas, gente, hoje tem tanta igreja onde pega o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de Cristo não tá numa maquiagem, não tá num batom. É o que Cristo fala ao nosso respeito. A nossa identidade não tá na opinião do outro, no que os outros criaram, é crenças limitantes. As pessoas, elas julgam demais. A internet tá aí pra você ver. Se você for ficar na internet, você sai doida. Sai doida porque o povo fica na internet só criticando o outro. Não tem o que fazer. Aí passa o dia inteiro cuidando da vida do outro pra criticar. Ai, deixa eu ver se fulana tá fazendo isso. Ai, agora ela tá... Ai, agora ela virou blogueirinha. Porque é logo isso que a gente escuta, né? Aí, ó, tá vendo? Ela virou blogueirinha, tá vendo? Ai, gente, para. É só apenas a opinião deles. Isso não define o nosso valor, não define o nosso respeito, não define a nossa identidade. A nossa identidade não tem que estar na opinião do outro. Tem que estar no que Cristo nos prometeu, que foi salvação. Então, não adianta a gente se preocupar com o que o outro vai falar ao nosso respeito. Porque o que o outro fala não nos define. Sabe por quê? O que o outro falou foi apenas palavras que saíram dele, não foi de Jesus. Agora, se eu parar e fazer uma pergunta para vocês, o que Jesus está achando de mim? Vou olhar bem aqui para a tela para vocês pensarem bem. O que Jesus está falando ao meu respeito? O que Jesus está achando daquilo que eu estou fazendo? O que Jesus pensa de mim ao meu respeito? Vocês já passaram para perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor está achando de mim? Eu estou te agradando? Oh Deus, o Senhor não fala que a gente é como se fosse o Senhor é o pai, a gente é o filho? Então, o que é que o Senhor está achando de mim como filha? Porque muitas das vezes a gente olha para a gente como serva. Como serva. Não, eu sirvo a Cristo. E a gente tem que olhar como filha. Eu sou filha amada. Amada. Você tem que falar para você mesmo: eu sou filha, Stephanie. Você é filha amada. Filha amada. Eu te amo. Stephanie, eu estou me agradando de ti. Essas são as palavras que a gente queria ouvir. Mas a gente fica esperando essa palavra do outro.
E não é do outro que você tem que esperar essas palavras, você tem que esperar de Jesus. Jesus, eu tô te agradando. Deus, o Senhor tá feliz comigo? Deus, eu tenho alguma coisa para mudar? Tem alguma coisa para ser transformado, libertado? Porque a gente fica... opinião do outro não nos define. Botem uma coisa na cabeça de vocês. A opinião do outro não define quem você é em Jesus Cristo. Não lhe define maquiagem, batom, roupa. Isso é crenças limitantes. Não é saia no pé que vai fazer você ir pro céu. Vou ser bem sincera, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir. Eu sempre falo assim, sempre tenho uma coisa para aprender. Todos os dias eu tenho algo para aprender. Todos os dias eu preciso melhorar. Todos os dias eu tenho que ser transformada. Porque até a vinda de Jesus Cristo a gente tem algo para ser transformado, para ser libertado, para ser curado. Então a nossa autoestima não tá na nossa... a gente fica botando no outro a nossa dependência emocional. A gente fica... como é que eu vou falar para vocês? A ferida, eu vou falar aqui um pouco aqui que eu anotei. Sinais de uma identidade ferida: necessidade constante de aprovação, medo excessivo da rejeição, dificuldade em dizer não. Gente, como eu tinha essa dificuldade de dizer não. E eu paguei um preço muito alto por não saber dizer não. Vou contar algo pra vocês que... agora, hoje, a Stephanie tá sarada sobre isso. Eu não sabia dizer não. E aquilo custou o meu casamento. Por não saber dizer não. Para líder, para igreja, para crenças limitantes que o homem fez. Não vou entrar detalhadamente, mas só superficial, para vocês terem uma ideia, que naquele momento eu não soube dizer não, quando na verdade era para eu ter falado não. Porque Jesus já tinha me falado não, mas eu queria ainda querer agradar o outro. A dependência emocional de querer agradar o outro. E a gente fica muitas das vezes nessa dependência emocional. E eu paguei um preço muito alto. Meu Deus. Hoje, gente, eu tô gravando isso aqui. Tá incrível. Incrível pra mim mesma. Porque Deus tá falando primeiramente aqui comigo. Comigo. Primeiramente vem pra mim a palavra. E a gente quer depender do outro, como na verdade a gente tinha que depender de Cristo. E hoje eu entendo que é depender de Cristo. Meu Deus, que batalha foi. Quem me conhece, quem sabe um pouco do processo, sabe que foi luta. E Cristo me resgatou no meio do vale onde eu achava que não tinha solução. Casamento foi restaurado. Bênçãos foi vinda do céu. Mas foi quando eu me posicionei para aquilo que Jesus me chamou. Quando eu tomei posição, mas não de serva, de filha. Não tem um filho pródigo? Ele não volta? Ele vai lá, comete aquele... Quero minha liberdade e tá. E aí, no final, ele lembra do pai. Não tô indo. Eu vou pra casa do meu pai. E hoje eu falo, meu Deus, voltei pra casa do meu pai tão feliz. Gente, eu não me imaginava. Eu não me imaginava de jeito nenhum terapeuta. Meu Deus, eu falava, minha mãe tá de prova, dizia, eu virar psicóloga, mãe. Se eu virar psicóloga, eu vou mandar... minha mãe já falava, tu não dá pra ser psicóloga. Meu Deus, eu falava, meu Deus. São crenças limitantes que a gente crê assim, a gente bota na mente da gente que a gente não é capaz. Eu não sou capaz, eu não sou digna, eu não mereço isso. E quando, na verdade, ninguém tem que definir nosso valor, a não ser Jesus. O primeiro... eu até esqueci aqui, gente, estavam batendo no portão, tive que cortar aqui a gravação, dar uma pausa. Gente, a gente
põe tanta expectativa no outro, né? Quando na verdade deveria ser em nós. E aí a gente fica esperando aquilo do outro, quando na verdade a gente tinha que esperar de nós mesmas. Sabe? A gente fica buscando a aprovação no homem, quando na verdade a aprovação tinha que vir do céu. E hoje eu aprendi a dizer não. A Stephanie, que não sabia dizer não, hoje aprendeu a dizer não. Hoje eu digo eu não quero, não vou, não tô afim, não posso. Aprendi. Eu paguei um preço muito alto para aprender a dizer não para as pessoas. Não foi fácil, mas eu aprendi. E hoje é feito, eu falei, o filho pródigo, né? Hoje Stephanie aprendeu a falar não. Hoje eu falo assim: não quero, mãe. Tô dando um exemplo. Minha mãe me ligou ontem. Filha, vai ter isso. Eu falei, mãe, não quero, não tô afim. Tô com dor de cabeça. Não quero ir. E a Stephanie de antigamente ia dizer, tá, eu vou, eu quero, vamos. Tem que acontecer. E quando na verdade a gente, né, tem que respeitar aquele momento. E hoje eu aprendi a respeitar o meu momento de dizer não. E a gente fica cercada de pessoas que só vão nos criticar. Se for preciso bloquear, bloqueia. Gente, eu aprendi. É tão gostoso bloquear pessoas, vocês não entendem como isso faz bem. Hoje, se eu não estiver bem, eu vou lá e... Sabe por quê? As pessoas não definem a nossa identidade. A nossa identidade não tem que estar na aprovação do outro. A gente não pode entregar a nossa vida emocional na mão do outro. E muitas das vezes a gente quer entregar na mão do marido, do filho, dos pais. E quando na verdade a gente tinha que entregar para Cristo. E a gente fica buscando no outro aquilo que Cristo vai nos dar. Quando Cristo nos prepara algo, a gente tem que perguntar para Cristo: meu Deus, oh Deus, será que o Senhor tá? Deus, eu queria tanto assim, desse jeito. Será que o Senhor tá feliz? Será que vai dar certo? Aí a gente fica, não vou fazer não, porque não vai dar certo. Gente, eu sou uma pessoa que eu falo, se não der certo, eu vou fazer dar certo. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. E aí eu começo a buscar. Eu não sabia muitas coisas, gente. Eu não sabia nada de gravar, de slide, de fazer planilha, de fazer, como é o nome? Livro, e-books. Eu criei um livro. A Stephanie criou um livro e não sabia fazer nada. Eu criei um livro. Quando eu parei de buscar no outro e viver aquilo que Cristo me quis que eu vivesse. E aí eu parei, falei assim, meu Deus, gente, eu fiz, gente, só pra vocês terem ideia, auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, curso, certificado, meu Deus, eu tenho uma pasta assim, uma pasta de curso, fora os que eu não imprimi, E aí eu fui fazendo. Sabe o que acontece quando a gente fica assim? É porque a gente tá procurando algo para nos preencher e a gente fica só procurando, aí fica em vários certificados. Fica procurando. Quando na verdade podia ser tão mais fácil de a gente parar e, meu Deus, o que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar, Stephanie. Eu gosto de falar muito, eu converso muito, eu gosto muito de dar
não de dar opinião, mas eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de ensinar. E, meu Deus, eu queria trabalhar com algo assim, que eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar mulheres, eu gosto de ajudar pessoas. E aí a gente fica procurando, e aí eu parei e falei, ai meu Deus, eu gosto de ajudar mulheres, eu gosto de ajudar pessoas. E agora, Deus? O que é que eu vou fazer? Sou mãe de uma menina. Só era mãe de 2 meninas, agora veio uma menina. Mãe de uma menina. Não quero deixar minha filha com ninguém. Aí já começou. E agora? Agora a Stephanie teve que parar. Entendeu? A Stephanie teve que parar. Deus falou assim, filha, calma, respira. Porque eu tava muito acelerada, buscando certificado, buscando coisa, buscando. Lógico, entendimento, aprendizado vai ficar aqui, ó. Ninguém tira de mim aquilo que eu já aprendi. Ai, meu Deus, e agora? Aí Deus falou assim, respira. Aí eu falei, aí um dia eu rolando. Aí Deus falou assim, filha, você adora ajudar mulheres. Você gosta de ensinar as pessoas. Eu era cuidadora. E as minhas pacientes, né, quando eu cuidava, ela falava assim, nossa, Stephanie, eu tenho não sei quantos anos, você me ensinou tanta coisa. Porque eu adoro ajudar. E aí eu começo a ensinar elas. Eu digo, gente, eu ajudei a fazer pix, eu ensinava a fazer pix, eu ensinava a tirar foto. E aquilo para elas era algo tão incrível, que pra gente é uma coisa simples, né? Pra gente que já é mais jovem. Mas pra ela era algo maravilhoso. Aí eu parava assim, eu falava, meu Deus, como é bom ensinar as pessoas. E sentir o carinho delas quando elas entendem. Aí elas falavam, nossa, Stephanie, é tão bom, você ensina, você é tão paciente. Eu falava assim, eu gosto de ensinar. Ela falava, ai, você deveria ser professora. Eu falava, eu não. Eu mesmo não. E aí eu me descobri na terapia. Eu me descobri. E aí veio o medo. Gravar. Meu Deus, grava vídeo. E aí? Vai gravar vídeo, Stephanie? Vou nada. Vai mandar áudio? Vou nada, vou só mandar um textinho ali, você é aquela terapeuta, e só vou falar nos atendimentos só. A Stephanie tá ensinando um monte de gente a fazer livro, a fazer e-book, a fazer isso, a fazer aquilo, e não sei o que. Gente, quer que eu grave um vídeo? Gente, eu vou ensinar. Gente, tá vendo? É que a gente fica com aquela crença na nossa cabeça, sabe? Que a gente não pode, a gente não é capaz, eu não sou digna. E qual o propósito maior que Deus fala? Somos filhas, amada. Fale pra você mesmo. Você não, vou falar como se fosse pra gente, né? Eu sou valiosa, eu sou capaz, eu sou amada. E Deus tem um propósito maior pra mim. E quando a gente crê que Deus tem algo melhor pra nós, vai além daquilo que a gente imagina. Vai além, meu Deus, vai muito, muito, muito além. Então, a sua autoestima não tem que estar no que o outro vai falar ao seu respeito. É o que Cristo pensa de mim. Pare de buscar aprovação no outro. A gente parar de buscar aprovação no outro. E buscar nossa aprovação em Jesus. A nossa expectativa tem que estar em Cristo.